Olá, boa noite a todos e todas que estão nos vendo, nos escutando. Mais uma conversa, mais um debate dentro da 16ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Desta feita, tenho convidados aqui ilustres para falarmos sobre um dos homenageados do Panorama desse ano, Fernando Coni Campos. É um cineasta que particularmente me desafia desde sempre, desde a primeira vez que eu vi o primeiro longa-metragem dele. Eu era adolescente ainda, e eu fiquei muito chapado, na verdade. Eu tinha 15, 16 anos quando eu assisti Ladrões de Cinema, e eu fiquei... Era muito difícil naquele momento a gente ter um acesso maior, a gente querer ver, eu quero ver os outros filmes desse cineasta, era um pouco mais difícil. Eu tive que esperar um pouquinho mais adiante para conseguir ver uma cópia ou outra em VHS, depois, mais adiante, conseguir ver, ter chance de ver alguma coisa no cinema, ou então esperar a internet para conseguir ver e rever os filmes dele. Mas quando eu assisti Ladrões de Cinema, eu juro que eu saí do cinema e perguntei para o meu amigo: meu Deus do céu, isso é cinema? Eu não sabia que isso era cinema. E, para mim, num primeiro momento, eu tive até uma certa repulsa por aquilo, mas é que aquilo me deixou realmente muito chapado. E eu fui novamente ver o Ladrões de Cinema naquele momento, para entender por que aquele filme me provocava tanto. E naquele momento, e depois revendo, eu fui rever depois em 2000 e pouco, e agora pensando já nessa pequena amostra que a gente está fazendo do Fernando Coni Campos. Eu acho que o Fernando Coni Campos, naquele filme, no Ladrões de Cinema, ele consegue uma interação entre realidade e ficção, e criação, e ficcional, e obra mesmo, filme, que eu acho que poucas vezes a gente consegue enxergar, que a gente consegue ver no cinema. E com um elenco absolutamente fabuloso em Ladrões de Cinema. A gente está falando de Grande Otelo, a gente está falando de muitas pessoas que já... Eu sinceramente, eu acho que eu me perco se eles já eram tão consagrados naquele momento como eles são hoje para a gente, essas entidades que eles viraram hoje, que eles se transformaram hoje. E depois, quando eu tive chance de ver um pouquinho mais do Fernando Coni Campos, eu fiquei um pouco mais com a cabeça bagunçada, porque ele tinha uma liberdade de um filme para o outro que eu tinha dificuldade, às vezes, de elencar o que ligava um filme, uma obra a outra. E eu fui percebendo que ele tinha essa liberdade, essa possibilidade de realização, que acabava distanciando bastante ele, inclusive, dos cineastas da época. Mas, como eu prometi para mim mesmo nesses dias, eu não quero me alongar muito. Eu venho falando bastante e eu quero apresentar os nossos convidados dessa conversa. Eu tenho aqui com a gente a Sônia Maria Coni Campos Magalhães. Ela nasceu também no município de Conceição do Almeida. Ela, na biografia que eu estou lendo, ela se diz sempre interessada em literatura, cinema e arte, de uma maneira geral. Ela é formada em psicologia pela UFBA. Você mora em Salvador, Sônia? Sim. Sim. Mora aqui em Salvador com a gente. Ela é membro do campo psicanalítico de Salvador, Bahia, onde até hoje participa das atividades realizadas por essa instituição. Eu tenho Luiz Abramo, ou Luiz Abramo, eu estou errado de novo. Abramo. Abramo. O Luiz Abramo, junto com a Paloma Rocha, a gente já até gravou uma conversa nos dias anteriores. O filme de abertura do Panorama, Antena da Raça, é dessa dupla, Paloma e do Luiz. A gente conversou bastante sobre o Antena da Raça, e que foi uma conversa muito boa, muito produtiva. O Luiz é formado em design, ele iniciou sua carreira em 1983 como diretor de fotografia de mais de 30 longas-metragens de ficção e documentários, vários prêmios, vários festivais pelo mundo afora, inclusive agora, como eu falei agora há pouco, na abertura do Panorama desse ano. Adolfo Gomes,
nosso velho parceiro, cineclubista, curador e crítico de cinema afiliado à Abracine, foi coordenador do Núcleo de Difusão da Diretoria Audiovisual da Fundação Cultural da Bahia de 2007 até 2020, colaborou com as revistas eletrônicas Contracampo e Cinerocinante, coordenou as 3 edições do concurso Estímulo a Jovens Críticos Walter da Silveira, 2008 a 2010. E antes disso, teve uma vida pregressa cineclubista em Belém do Pará. Não é isso, Adolfo? Está sem o seu microfone. É isso, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui ter a oportunidade de dividir esse encontro com vocês. Muito obrigado. Um prazer conhecer o Luiz e a Sônia. E o Eduardo Valente, que eu já conheço de velhos festivais. Eduardo Valente, conhecido de todos de velhos festivais, formado em cinema pela UFF, com mestrado na ECA, USP, trabalhou como programador em vários festivais e desde 2016 é membro da equipe do Olhar de Cinema, assim como delegado para o Brasil do Festival de Berlim. Trabalhou como crítico de cinema de todas as revistas de crítica Contracampo e Cinética e foi assessor internacional da Ancine entre 2011 e 2016, quando o Brasil pertencia a um outro tipo de realidade, né, um outro mundo. Como cineasta, realizou 3 curtas, Um Sol Alaranjado, 2001, Castanho, 2003, O Monstro, 2006, e um longa-metragem, No Meu Lugar, 2009. Todos exibidos no Festival de Cannes e todos exibidos no Panorama. Aliás, eu acho que No Meu Lugar não foi exibido no Panorama, mas a gente trouxe aqui para o Itaú Glauber, logo muito próximo da inauguração do cinema, e a gente fez uma sessão muito bacana com o Valente aqui. Devo dizer que não tem nada a ver com o assunto, mas já que você falou isso, uma das sessões mais inesquecíveis para mim que o filme teve, principalmente pelo debate que durou mais do que o próprio filme. Olha que o filme nem é muito curto. E que pude ter o prazer de conversar, inclusive, com Edgar Navarro lá na sala naquele dia. Então foi realmente um grande evento que eu guardo com muito carinho. Registro aqui a lembrança enorme dessa noite aí. Foi muito massa. E, bom, para começar, antes de passar a palavra, eu estou falando que eu falo demais esses dias, mas eu vou falar só mais uma coisa. Sônia e Luiz, o Oscar Santana, vocês devem conhecer o Oscar Santana, cineasta, produtor. Ele produziu o Mágico e o Delegado, né? E uma das histórias que o Oscar Santana gosta de contar, ele fala muito, ele conta muitas histórias, ele fala muito da parceria dele com Roberto Pires, mas ele gosta muito de contar da experiência junto com o Fernando Cone Campos, e ele diz que na época do Festival de Brasília, quando o Mágico e o Delegado ia passar no Festival de Brasília, na época o Paraíba uma Mulher Macho, se eu não me engano, ele havia ganho o Festival de Berlim. Eu estou falando errado? Eu acho que estou falando certo. E o Paraíba Mulher Macho ele ia passar fora de concurso no Festival de Berlim. E ele disse que ele se sentiu humilhado com aquilo. E ele insistiu para que o Paraíba Mulher Macho entrasse em competição. E ele disse que foi publicamente falar isso e acabou que o Paraíba Mulher Macho entrou na competição. E o Oscar Santana fala assim com muita galhofa, na verdade, assim, falar, eu sabia que a gente ia ganhar, e o Mágico Delegado acabou vencendo, para o orgulho do Oscar Santana, que ele fala realmente com muito orgulho, de uma forma muito orgulhosa, e contando que ele se esforçou para ver todos os melhores filmes que ele considerava o Paraíba Mulher Macho, um grandíssimo filme, mas ele falava que ele tinha um orgulho muito grande, uma honra para ele ter produzido o Mágico Delegado, e que ele tinha plena convicção que era um filme que poderia, dentro dessa lógica, né, maluca também de competição dos festivais, que ele poderia competir, que ele poderia estar sendo apreciado com qualquer filme, não apenas brasileiro, mas com qualquer filme do mundo todo. Então, eu queria começar essa conversa convidando o Adolfo. Eu queria que você falasse, Adolfo, por favor, se o que eu comentei no início, se você concorda ou se você acha maluquice.
de que o Coni ele tem uma obra muito distinta, muito variada, que às vezes com uma certa dificuldade de conexão entre os filmes. E como é que você vê, de uma maneira geral, os filmes do Fernando Coni Campos? Por favor. Aproveitando que você falou de início, né, sobre esse primeiro contato, eu acho que para todos nós o primeiro contato com o filme do Coni Campos sempre tem assim o sabor de uma revelação, né, de uma descoberta. Esse meu primeiro contato se deu numa jornada de cinema da Bahia, do saudoso Guido Araújo, quando ele fez uma homenagem ao Coni Campos e exibiu Viagem ao Fim do Mundo. E diante do Viagem ao Fim do Mundo, que eu não conhecia o cineasta, evidentemente, né? É uma pena, mas para a minha geração, né? A geração que começou a frequentar cinema no final dos anos 80 e nos anos 90, a gente não teve muito acesso à obra do Coni Campos. Então, era difícil, né, consumir o cinema brasileiro, os espaços. Existia a reserva de mercado, mas era ocupada por filmes de conveniência dos distribuidores, dos exibidores. Então, essa dificuldade de ter acesso ao cinema brasileiro acabava criando essas lacunas. E aí eu só fui preencher essa lacuna já nos anos 2000, quando eu vi Viagem ao Fim do Mundo, que foi assim um fascínio absoluto pela obra. Era como se eu estivesse descobrindo uma galáxia. Eu tinha essa sensação. O filme se passa, o núcleo dramático do filme se passa durante uma viagem de avião, e naquele espaço restrito aconteciam tantas coisas, e outras imagens surgiam, e outras tramas derivavam dali, assim. Então, era incrível a capacidade do Coni Campos de trabalhar, de estimular a imaginação. E também o que me impressionou foi uma visão muito cosmopolita, muito quase cosmogônica mesmo, da natureza, das pessoas, das coisas. Então, eu fiquei realmente assim maravilhado com o Coni Campos, e demorei a ver um segundo filme, né? Só depois, dentro de um projeto, na época, desenvolvido pela Cinemateca Brasileira, né, junto com a diretoria de audiovisual. Eu trabalhava, na época, na diretoria de audiovisual da FUNSEB, que foi um box dos 100 anos do cinema baiano, e foi feita uma curadoria e entrou o Mágico e o Delegado, que aí eu fui assistir o Mágico e o Delegado, e depois Ladrões de Cinema. Então, o meu percurso com o Coni Campos foi, primeiro, Viagem ao Fim do Mundo, depois o Mágico e o Delegado, Ladrões de Cinema, e mais recentemente, um filme desconcertante para mim, que eu tive a chance de ver no cinema, em 35mm, que é O Sangue Quente numa Tarde Fria. E, finalmente, Um Homem em Sua Jaula. Como disse o Cláudio, são filmes bastante diferentes entre si, mas que eu acho que denotam uma característica do Coni Campos que mesmo para quem não conviveu com ele, é possível perceber, que é a da generosidade do gesto artístico. Porque, às vezes, eu tenho a impressão, e para mim, que escrevo sobre cinema, a minha escrita de cinema é um pouco resultado da minha dificuldade em viver. Então, é uma maneira de atravessar a vida, de suportar a vida. E para muitos cineastas, a gente nota que o gesto artístico tem esse caráter de desespero de expressão, de desespero
da dificuldade que é, às vezes, viver. Mas o Coni, ao contrário, ele era um homem que adorava ter filhos, ao contrário do Godard, que eu amo absolutamente o Godard, mas o Godard, quando perguntaram para ele se ele tinha filhos, ele dizia assim, não, eu tenho filmes. O Coni Campos é justamente o contrário. Tem uma entrevista da Contracampo, na época que o Eduardo Valente era um dos redatores e editor, que é aquele grande momento da Contracampo, que eles reproduzem uma entrevista do Coni Campos para o Jaguar no Pasquim, e tinha desenrolar da entrevista todo denota essa característica, que tinha um momento que o Coni Campos saía do set de filmagem, ia tomar uma cerveja com o Jaguar, porque ele sabia exatamente, ele já sabia o que seria filmado ali, ele não ia ficar ali supervisionando. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Coni Campos ele tinha uma organicidade, uma maneira de ver a vida e a arte absolutamente integradas e generosa. Então, esse aspecto eu acho que faz com que seja difícil classificá-lo, situá-lo, rotulá-lo ou colocá-lo numa prateleira. Eu acho que o Coni Campos faz parte desses realizadores dos olhos livres, da capacidade de trafegar e de encarar a arte como uma coisa que provém da natureza, como uma coisa que é completamente dessacralizada. Então, esse tipo de frescor, esse tipo de capacidade de incorporar os gestos da vida, os gestos da natureza num discurso artístico é muito raro. E eu acho que o Coni ele consegue, e os filmes dele são prova disso. São filmes abertos, são filmes livres, são filmes que não têm, afora o interesse dele, um interesse muito rico por tudo, literatura, arquitetura, artes plásticas. Eu acho que isso também valoriza muito o cinema dele, né? essa transversalidade, muito antes de se apregoar a transversalidade, né? Como tudo que o Coni Campos expressava era uma coisa muito natural, muito orgânica. Então, ele já era um artista transversalíssimo, e os filmes dele refletem isso. Mas eu também não quero aqui me alongar bastante. Eu acho que eu já falei os 10 minutos acordados. Então, eu queria saudar o Luiz, a Sônia, o Eduardo, e dizer que é muito bom a gente poder falar da obra do Coni Campos e de mostrar e difundir para que essas gerações não demorem tanto quanto a gente demorou para descobri-la. Obrigado, Adolfo. Eu acho que o Adolfo fez eu pagar minha língua aqui, que eu tinha falado que os críticos viriam com uma soberba, viriam com uma frieza, e Adolfo veio com uma análise muito de coração mesmo, né? Veio falando de uma forma muito quente, muito calorosa dos filmes do Coni, e eu acho que, de alguma maneira, isso justifica bastante também uma coisa que eu comentei, que o Adolfo comentou, e que eu acho que justifica bastante o Panorama está trazendo os filmes do Coni, é que a gente, de fato, cresceu com muita dificuldade de ver os filmes do Fernando Coni Campos, assim, apesar da nossa proximidade. E é muito importante agora que a gente consiga reunir o máximo possível, na verdade, de filmes dele, porque foi um cineasta extremamente interessante em muitos níveis, em muitos sentidos, e inclusive por essa diversidade que eu mencionei, que o Adolfo concordou, e também que ele foi bastante importante para os seus pares e também fora do Brasil naquele momento também. Eu acho ele ganhou não apenas o Festival de Brasília, como eu mencionei, mas ele foi premiado no Festival de Locarno também. Ou seja, tinha uma importância, e é muito ruim que a gente perca essa memória, né? Tão recentemente, né? Porque ele não está tão distante da gente.
Então, esse é um dos grandes motivos que fez com que a gente, inclusive, juntasse esses poucos filmes, né? Porque ele tem outros filmes, tem curtas-metragens, muitos que eu não conheço também, e que seria maravilhoso a gente conseguir um dia ver. E eu queria já emendar e passar para o Valente. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro forma, mas se você pode descartá-la se você quiser. Às vezes eu tenho dificuldade em situar o Coni dentro de movimentos, dentro de colocar junto dos pares, né, dos amigos cineastas, dos cineastas da época do Fernando Coni Campos. Você concorda com isso, Valente, ou você consegue ver similaridade, proximidade da obra dele com outros cineastas brasileiros da época? Então, bom, obrigado aí, antes de tudo, pelo convite. É uma honra falar do cinema do Coni Campos e pensar um pouco sobre ele, sobre vários aspectos, como o Adolfo já começou, e sempre muito bom ouvir aí depois o Luiz e a Sônia, que podem falar não só do cinema, mas inclusive do homem, né? E uma coisa interessante nesse sentido, antes de chegar na tua pergunta, não fugirei dela não, mas é que se eu já conhecia o cinema dele há um tempo, não muito diferente do que o Adolfo falou, acho que eu vi pela primeira vez no início dos anos 2000, também, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, mas eu não sabia que ele era baiano. Isso eu não sabia. Na verdade, isso eu descobri agora com o Panorama, porque os filmes dele são todos feitos, né, fora já da Bahia, quer dizer, o Mágico Delegado é filmado na Bahia, mas são feitos, eu digo, produzidos a partir do momento que ele já não está como um cineasta, entre aspas, baiano, né? Como são mais reconhecidos algumas figuras como o próprio Roberto Pires e vários outros. Então, eu confesso que eu nem sabia dessa origem, descobri agora, nunca tinha pesquisado a biografia do Coni, embora tenha visto os filmes bastante, os longas, ou pelo menos quase todos, mas não sabia disso. Então, isso foi muito interessante e me abriu umas outras ideias e portas muito curiosas, até porque eu fui também dar uma pesquisada maior sobre isso e achei que tem dados bem interessantes aí da trajetória dele pessoal, né? Então, acho que talvez Luiz e Sônia possam falar um pouco dessas questões e tal, se for o caso para eles, em suma, mas eu achei muito interessante essa descoberta assim, dele como, entre aspas, um cineasta baiano, né? E talvez, assim, claro que é difícil de fazer essas posições a posteriori, embora ele não tenha saído da Bahia a princípio para fazer cinema, né? Mas é interessante como nesse período, por exemplo, né, o Cacá Diegues, uma quantidade enorme do próprio Glauber, uma quantidade enorme dos cineastas que vinham de diferentes estados do Nordeste acabaram migrando para Rio e São Paulo, principalmente, porque era meio impossível, entre aspas, fazer uma carreira de cineasta nos estados de origem, nas condições de produção da época e tudo mais. Não era impossível, mas era bem mais difícil. Então, é interessante pensar, talvez, assim, que essas figuras, algumas dessas figuras, num momento histórico diferente, talvez, né, tivessem permanecido na Bahia, feito carreiras na Bahia, o Cacá Diegues é de Alagoas, outros cineastas de outros lugares. Então é muito interessante como naquele momento do mundo e do Brasil em especial havia essa característica da migração muito grande dos cineastas, né? Para não falar de migrações mais radicais como a do Rui Guerra, né? Que é uma migração internacional. Mas eu acho curioso que, por outro lado, também permitia esses encontros em grupos, né? E aí eu chego na pergunta que você falou, eu acho que é difícil localizar o Coni em relação a grupos, mas eu acho que isso era uma coisa muito entendida por ele mesmo e desejada, num certo sentido. Não desejado no sentido de não quero me associar com ninguém, mas pelo fato de que ele realmente não era uma pessoa que se enxergava nesses enquadramentos, seja nos enquadramentos de grupo, seja nos enquadramentos estéticos, né? Porque muitas vezes esses grupos eram necessariamente juntados, por assim dizer, ao redor de determinados pressupostos estéticos ou de produção, ou como fosse, e eu acho que a carreira dele indica para a gente uma trajetória muito mais fluida, em vários sentidos, né, em relação a isso. Mas ele nunca se nega a falar e a conversar sobre essas questões, né? Inclusive, o Adolfo lembrou essa entrevista do Pasquim,
e vale dizer que na Contracampo, né, contracampo.com.br, tem lá um link de edições antigas, e na edição 51, que se encontra por lá, tem uma série de textos sobre ele, sobre os filmes e alguns desses documentos que o Adolfo citou, inclusive a entrevista no Pasquim. E nessa entrevista, inclusive, Cláudio, respondendo a tua pergunta, tem um determinado momento em que o Coni diz: eu gostava de todos no time do Cinema Novo, mas não me entrosava. Então, ele tinha essa ideia de que ele não estava necessariamente renegando nada, e nem tinha, né, no fim da vida e no fim da carreira, que foi meio junto, ele estava colaborando com o Joaquim Pedro num roteiro de um projeto. Então, assim, não era uma coisa de um distanciamento, mas é que ele tinha essa ideia de não se entrosar. Eu acho isso muito interessante, assim, como ideia. Nessa mesma entrevista, algum dos entrevistadores, já não lembro se é o Jaguar, mas alguém pergunta quais são as pessoas com quem ele mais tinha relação. Essa entrevista é de 74, tá? É bom localizar historicamente, porque pode ser diferente, né? Se fosse um pouco depois ou um pouco antes. Então, em 74, ele dizia que era o Julinho Bressani e os Ganzerla. Mas, mesmo assim, essa conexão era pessoal, individual, que ele fala, mas eu acho que o cinema dele dialoga com o desses dois e vários outros, inclusive com o Cinema Novo, mas não se irmana ao ponto de você colocar ele dentro de nenhuma dessas caixas. Isso é muito interessante, é o que faz olhar para a obra dele, discutir aspectos da obra dele, muito enriquecedor, mas, por outro lado, também é uma parte do que explica, em parte, essa dificuldade das pessoas localizarem ele na história e aí terem a lembrança dele, porque nessa nossa história de cinema brasileiro, que é tão construída, assim como o cinema mundial, na verdade, em ciclos e discutindo determinados períodos e movimentos e grupos, etc., você acaba não encaixando, né? Eu, por exemplo, eu vi o Viagem ao Fim do Mundo pela primeira vez numa mostra de cinema marginal, mas eu achava o encaixe dele ali compreensível em alguns aspectos, mas também bem discutível em relação ao que era o resto do chamado cinema marginal. Então, eu entendo uma colocação dele ali como um filme de 68 lidando com determinada realidade bem diferente, por exemplo, do Cinema Novo, e o cinema marginal era muito marcado por essa oposição de alguma maneira, mas eu acho muito difícil também, e até gosto da citação que ele vai fazer no Ladrões de Cinema lá na frente, quando um dos personagens diz, inclusive, né, que o delegado, o policial vai prender ele diz: não, marginal não filma. E aí tinha uma certa, claramente tinha uma brincadeira ali, não só com a ideia do que estava acontecendo na história do filme, mas com essa ideia do tal do cinema marginal e o que era fazer cinema marginal, né? E ele diz isso no Ladrões de Cinema num personagem. Então, eu acho que essa dificuldade de conexão dele dificultou um pouco a grudá-lo no imaginário mais entendido de determinadas escolas do cinema brasileiro, mas eu acho que, por outro lado, permite a ele planar numa individualidade muito interessante. E aí eu queria pegar duas ideias só para fechar minha participação inicial aqui nessa conversa, que, assim, uma delas eu acho que o Adolfo, inclusive, citou desde o início na fala dele. Eu acho que a ideia de liberdade é uma ideia muito forte no cinema do Coni, assim, em geral, a liberdade em geral, mas a liberdade estética e a liberdade de poder fazer do cinema o que se der vontade, né? Eu acho que quem assiste um Viagem ao Fim do Mundo, principalmente, mas também o Ladrões de Cinema, percebe isso de uma maneira muito óbvia, né? Aquilo está muito na cara. Eu acho que qualquer debate sobre algum desses filmes vai partir de ideias de liberdade estética, mas eu acho que isso está nos outros filmes também. Acho que está de maneiras distintas no Homem e Sua Jaula, está de maneiras muito interessantes no Mágico Delegado, que é um filme que eu acho que, de alguma maneira, apresentava uma outra maneira do cinema dele se desenvolver, que deixa muita tristeza no sentido de imaginar o que mais poderia acontecer a partir daquele filme, né? Que infelizmente acaba sendo, como foi para muitos, né, dessa geração, aquele momento do meio para o fim dos anos 80 foi um momento de perda de vários deles, né? Não foi só o Coni, foram vários numa sequência razoavelmente rápida, e
E aí eu acho que a gente fica com essa pena de imaginar quais outras liberdades esse cinema, né, que poderia estar em desenvolvimento aí facilmente mais 10, 15, 20, 30 anos, quem sabe, né? Ele morreu aos 54 anos. O Manuel de Oliveira, aos 70 anos, tinha feito 6 longas e fez mais 40 na vida. Então, assim, o que mais Conico poderia nos ter deixado, nos ter dividido, né? É uma pergunta difícil de saber, mas que me deixa instigado pelo Mágico e o Delegado. Agora, a outra ideia que eu queria trazer, que eu acho que para mim é muito importante, é que eu acho que o cinema do Coni é um cinema muito moderno. E eu acho que a ideia de moderno aqui não é a ideia do fácil do moderno como a novidade, mas o fácil como o sempre à frente. Esse moderno, ele, em qualquer momento da história que você tente chegar perto dos filmes dele, ele parece estar à frente. Eu acho que não é por acaso assim que o Ladrões de Cinema é um filme que várias das discussões que dominaram o mundo da teoria e da discussão cinematográfica, principalmente nos anos 2000, nos anos 2010, se a pessoa voltar e assistir Ladrões de Cinema, vai achar que chegou 20 anos atrasado numa discussão e diz, mas cara, a gente está falando disso aqui em 2005, 2010, com uma novidade, o cara fez isso em 77, como é que pode? O Viagem ao Fim do Mundo, eu acho... Viagem ao Fim do Mundo eu acho incrível porque, assim, se uma pessoa daqui a 100 anos, né, se a humanidade ainda estiver aí, o planeta ainda estiver aí, e os materiais audiovisuais ainda estiverem aí, onde diminui a distância entre os anos, né, que 10, 20 anos não vai parecer nada, se alguém pegar mais adiante, não vai conseguir acreditar, por exemplo, que o Monty Python é depois do Viagem ao Fim do Mundo, ou que o TV Pirata é depois do Viagem ao Fim do Mundo, porque você olha e diz, cara... Que isso é 68, tem certeza? Como é que pode essa liberdade de entrar, de sair, de flutuar? Então, eu acho que tem essa ideia do moderno. E o próprio Mágico Delegado, que parece, a princípio, um filme mais comportado, por outro lado, ele lida com questões muito sérias daquele momento, né? As questões com as quais a gente lida muito ainda hoje no Brasil, sobre o autoritarismo, sobre a maneira de... aprisionar as pessoas num sentido amplo, e a liberdade com que ele faz isso ali naquele filme, né? Com que ele não dá respostas fáceis sobre o que é ficção e o que é realidade, o que é imaginação, o que é a ficção do espectador e dos personagens, e do que é vivido ou não é de uma liberdade e de uma modernidade absoluta e plena. E por último mesmo, um ponto que eu queria trazer, que eu acho que para mim já era essencial, e aí quando eu fui reler alguns desses materiais, ficou muito claro para mim o quanto estava na cabeça dele, era a questão da antropofagia, né? Eu acho que o Coni, num texto que ele escreve mais adiante, ele fala uma coisa muito interessante, que ele tinha um projeto de adaptar o Oswald, né, chamado To Be or Not To Be, mas que ele considerou sempre que isso que não era um roteiro de um filme que ele ia fazer, porque ele achava meio impossível fazer mesmo, mas que ele tinha aquilo quase como um documento, uma carta de intenções. Quer dizer, talvez eu nunca faça esse filme, como de fato não fez, mas tudo que eu fizer vai ter a ver com o que eu queria fazer, que era talvez esse filme. E aí ele fala do Oswald com uma forma de enxergar o Oswald, inclusive opondo o Oswald ao Mário de Andrade, tudo que isso significava naquele momento, e como ele diz, o Coni, que o Oswald foi muito pouco entendido e seguido, e que, no geral, as pessoas enxergavam o Oswald pelo viés do Mário, e que o próprio Oswald não se reconheceria aí, até porque eles tinham diferenças muito, muito grandes entre eles, né? E eu acho que o cinema do Coni, essa ideia da antropofagia, sabe? Você fazer um filme, por exemplo, que não uma adaptação, porque o termo seria absolutamente errado, mas um filme que tem de citações de Machado de Assis, Simone Weil, Chesterton, T.S. Eliot, e que você vai assistir 30 anos depois e vai pensar no Monty Python e no Godard, que estava fazendo o filme ao mesmo tempo, então não estava influenciando diretamente, estava junto, fazendo coisas, pensando coisas. Então, assim, esse cinema, como é que você explica esse cinema, sabe? Não tem como explicar. Então, eu acho que essa grande dificuldade de localizá-lo é um problema, mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, deu a ele um caráter absolutamente único nesse cinema brasileiro, e que eu acho que eu nunca vi, para fechar assim, essa impressão pessoal, eu nunca vi alguém se referir a assistir Viagem ao Fim do Mundo ou
Mágico e o Delegado ou Ladrões de Cinema, que são os filmes com mais comumente assistidos e vistos dele, e não falar dessa experiência como alguma coisa alteradora da consciência e da visão sobre cinema. Eu nunca vi uma pessoa que tem a ver com cinema, que trabalha com cinema, que disse, não fui ver, não achei nada demais. Nunca ouvi isso, nunca ouvi. Toda vez que alguém vai ver um desses filmes e sai, diz, cara, o que foi isso que a gente viu? E o que era isso? E como é que eu faço? Vou ter que repensar. Então, assim, um cara que tem essa capacidade, né, e vai ter essa capacidade durante muito tempo. Eu acho que essa ideia do moderno é legal porque ela acaba sendo atemporal, sabe? Enquanto eu acho que alguns cineastas, talvez, que tenham tido mais nome, mais reconhecimento, mais visibilidade e talvez ainda tenham no sentido histórico, os filmes não fazem esse efeito nas pessoas que veem, talvez, ainda hoje. Eu acho que o cinema dele vai fazer para sempre. E aí eu vou fechar com uma frase do Mário Carneiro, que está numa entrevista também dessa edição da Contracampo, que eu citei, tem uma entrevista feita com o Mário, né, já ali no fim dos anos 90, início dos anos 2000, e o Mário tentava explicar um pouco, porque perguntam para ele, né, o pessoal que fez a entrevista, não me lembro se quem faz essa pergunta é o Daniel Caetano ou o Rui Gardner, mas eles perguntam justamente sobre esse enquadramento e sobre como é que era a relação pessoal dele com essas pessoas. E o Mário diz uma coisa genial. Ele fala, a questão é que o Fernando ele não era um agitador cultural, ele era um agitado. E eu acho essa ideia de não ser um agitador e sim um agitado é fantástico para entender essa dificuldade de se conectar a um grupo, de ficar num grupo e de fazer disso um próprio, entre aspas, marketing da sua própria... Não era isso, isso não interessava. Ele queria estar sempre em movimento e agitado e pensando e fazendo e se modificando. Então, eu acho que isso explica um pouco, talvez, esse caráter único. Era isso. Desculpa aí o tempo a mais, mas é que é uma obra que nos anima de uma tal maneira que é melhor falar mais. Muito massa, Duda. Obrigado pela... Você falou bastante, na verdade, a sensação é que você falou muito mais, porque você trouxe uma quantidade muito grande de informações e de ponto de vista mesmo. E eu acho que, por enquanto, está unânime. Nós três estamos falando mais ou menos a mesma coisa, de que todos os três ficaram chapados e que a gente considera muito normal as pessoas olharem para a obra, para os filmes do Fernando e ficarem numa sensação de que não estão entendendo bem o que estão vendo, mesmo hoje, na verdade, né? Sônia, eu acho que tem muitas camadas assim para trazer você para o debate, como psicóloga, como membro do clube psicanalítico, né? Como interessada no cinema, interessada na arte de uma maneira geral, mas tem um testemunho histórico aí, né? Que eu acho que é muito rico, de ver todas essas coisas que nós estamos falando aqui, você presenciou, você viu acontecer. E hoje você também tem essa possibilidade de fazer uma releitura também, né? E de entender melhor, de alguma maneira, como essa obra do Fernando está ficando no tempo, escutando a gente falar sobre os filmes. E eu queria te perguntar como surge isso para você hoje, né? Da emoção de ter feito tudo, ter visto tudo acontecer, de ver depois de tanto tempo a gente falando e redescobrindo a obra do Fernando Coni. Como que tudo isso lhe parece hoje, assim? Como que vem na sua memória afetivamente, mas também como uma pessoa extremamente envolvida e interessada pelo cinema, pela arte de uma maneira geral? Olha, eu vou começar trazendo a inquietação que fiquei quando o Luiz Abramo, filho de Fernando, meu irmão, me convidou para estar aqui, né? E aí eu me perguntei quais as razões para estar incluída no debate da mostra Fernando Coni Campos. E, curiosamente, eu disse, Luiz, aguarde, fiquei com esse porquê. E aí eu creio que o que vocês estão dizendo e o que você, Cláudio, traz me fez ver que eu teria que estar aqui e que a razão para estar entre cineastas, críticos de cinema,
participando deste momento do 16º Panorama Coisa de Cinema. É feito tão importante ser disso. Pois bem, foi nesse avaliar, nesse pensar, que eu percebi que eu queria trazer aqui o meu testemunho a respeito de algo bem próprio a Fernando Cone Campos, e que foi isso, essa capacidade de tocar, de poder provocar. Eu li o que você falou quando você, aos 16 anos, sentiu. Não é? Pois bem, isso eu senti desde o primeiro momento, quando, apenas um ano mais nova do que ele, não é? Eu tive a chance de ver como era que Fernando reagia desde o primeiro momento. Lembro-me bem quando fui no primeiro dia de escola, não é? E quando ele se deparou com aquela professora sentada numa cadeira nos apresentando a palmatória, ele desceu as escadas aos 5 anos desabalado e foi embora correndo. E eu fiquei, não é? Mas desde ali já havia o Fernando, que jamais ele poderia estar de uma forma que parecia sempre que ele era marginal, algo que não se incluía, né? Ali onde tudo levava a crer que ele poderia fazer universidade, poderia, né? E por isso que eu quero depois dizer, isto que foi suscitado em mim através do que ele, em vida, procurou passar, transmitir. E para tentar lhes trazer este meu testemunho, eu vou recorrer ao próprio Fernando, quando, num depoimento à revista de cultura Vozes, em 1972, ele fala de Ladrões de Cinema e diz que este filme deveria ser uma experiência. Gosto dessa palavra, no sentido amplo, no sentido, aliás, do que é a experiência. Você pode passar pela guerra e não ter a experiência da guerra. Você pode, mas quando é de uma experiência, então o filme teria que ser uma experiência radical e, ao mesmo tempo, contraditória, dizia ele. E a contradição, dizia Fernando, estava em que o filme tinha que assumir a sua condição de marginal. Luiz falou um pouco disso ontem, né, que não era ser marginal no sentido romântico, mas ali onde a experiência deveria fazer com que não houvesse distâncias entre o realizador do filme, ele, Fernando, e Luquinha e Fuleiro, realizadores do filme Enredo Tiradentes. Diz Fernando, toda a postura, todo o enfoque tinha que ser tão preciso e exato que fizesse com que as pessoas tomassem alguma providência depois de vê-lo. Se isso não fosse alcançado, a câmara e o próprio cinema tinham que ser jogados fora como coisas inúteis e enganadoras. E é neste momento que ele traz algo que diz respeito a mim, a minha escolha pela psicanálise, né? Porque vocês, não sei se já viram esse depoimento de Fernando, mas quando ele traz ali, né, no momento, no Engenho de Dentro, quando a doutora Anísio da Silveira reuniu artistas para fundar o que seria um setor de trabalho, né, para aqueles que ali estavam. Pincéis, tintas, telas foram distribuídas entre os doentes, entre aspas, né? Porque é assim que se quer classificar aqueles que, às vezes, são atingidos pela loucura que é própria do homem. Não é? Então, lembra que coisas muito bonitas foram ditas, então, pelos que pintaram durante esse período. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque um deles fez uma pintura que foi muito elogiada, muito mesmo, e depois ele se fechou. Ele não respondia por que teria se fechado. E aí depois ele disse, pintar para quê? Eu pintei aquele pátio, um pátio que ele pintara para que tomassem providências, e não tinham sido tomadas providências. Pois bem, nesse artigo, que é uma guerra declarada, Fernando talvez nos lembre algo que está na primeira edição. Essa primeira edição do Cinema Sonho e Lucidez, 4 dias com Fernando Cone Campos, ele vai trazer o Martin Buber, o filósofo, mas para dizer aquilo que ele queria fazer.
E ele dizia que uma boa história, uma história bem contada, tem duas características fundamentais. Ela tem que mudar quem ouve e tem que mudar quem conta. E eu acho que era isso que Fernando pretendia, que algo mudasse, que algo pudesse, talvez, quando a gente diz em psicanálise, que ao instante de ver, o tempo lógico, você vê algo. A partir daí, você se depara com o tempo de compreender, para que chegue, numa análise, ao momento de concluir. Então, eu tenho que trazer isto, porque foi isso que depois eu espero poder dizer um pouco o que aconteceu comigo quando eu falo de Fernando. Então, prosseguindo, eu queria também dizer que o Fernando, como tão bem o Eduardo situou essa questão do moderno, o Fernando ele tinha uma antecipação das questões que são humanas, né? Como Nietzsche nos trouxe do demasiado humano. E então, ele traz, não sei se vocês conhecem, um livro distribuído na época do Natal, O Cheiro de Nascença, no qual ele fala da gambazinha, aquele animalzinho a quem não foi consentido se aproximar do presépio, na festa que seria a festa para todos, né? Então, esse problema da segregação. Então, eu diria que no Mágico Delegado, Fernando novamente nos aproxima da forma com que muitos são excluídos por força do exercício do poder na sua forma mais grotesca e brutal, né? Então, eu, talvez por estar participando e ouvindo a universidade, nesse momento também que acontece paralelamente o congresso, né? Assisti uma aula magistral, um momento em que se falava do escritor como múltiplo. E eu me deparei que o Fernando é um cineasta, mas não só. E aí me deparei, talvez eu teria que falar aqui, do Fernando múltiplo, do poeta, do contador de histórias, do pintor, do roteirista, do escritor, do pensador, né? E, curiosamente, ele fazia coisas aparentemente contraditórias. Eu não sei se vocês conhecem também este livro que se chama Nome, uma fábula, né? É um livro que ele foi buscar um conto africano e, com xilogravuras de Newton Cavalcante, ele nos conta essa história, né? Que depois talvez eu lhes traga um pouquinho dele. Então, ele traz não só o conto africano, mas, ao mesmo tempo, ele começa esse seu livro trazendo o quê? Ele traz Saint-Exupéry. E eu gostaria, e eu traduzi um pequeno momento em que Fernando ele diz assim, a partir do que em Terre des Hommes é trazido. Apenas começamos a habitar esta casa nova que nem mesmo terminamos de construir. E tudo mudou tão rapidamente em torno de nós. Relações humanas, condições de trabalho, costumes. Nossa psicologia, ela mesma foi balançada nas suas bases mais íntimas. As noções de separação, de ausência, de distância, de retorno. Se as palavras permanecem as mesmas, não contêm mais as mesmas realidades. Para apreender o mundo de hoje, usamos uma linguagem que foi estabelecida para o mundo de ontem. E a vida do passado, se parece corresponder melhor à nossa natureza, é pela única razão de responder melhor à nossa linguagem. No entanto, a psicanálise nos diz que caímos no mundo mal entendidos, né? Então, somos esses mal entendidos. E Exupéry nos diz, cada progresso nos tem empurrado para um pouco mais longe, para além de hábitos que mal havíamos adquiridos. E aí é o que eu queria trazer, porque diz respeito à pandemia, esse mundo contemporâneo. Somos verdadeiramente imigrantes que ainda não fundaram sua pátria. Somos todos jovens bárbaros, ainda maravilhados
com nossos novos brinquedos, enquanto mandamos para Marte, né? Enquanto fazemos tanto, aparentemente, como se fora da ordem, né, de projetos maravilhosos, nada mais são, como Lacan nos diz, que gadgets, uma tentativa de fazer com que aquilo que é essa incompletude do humano, né, não seja que se possa apontar que vivemos na incompletude. Então, eu gostaria de lhe dizer, talvez, alguma coisa aqui, quando Luiz tempo atrás, me perguntou, tia Sônia, se você tivesse que dizer algo sobre meu pai, e eu vou ousar dizer aqui o que eu disse a Luiz, não sei se parece pretensioso, vejam bem. Fernando, que privilégio foi e continua sendo tê-lo como irmão, como ressoa ainda para mim este nome, Fernando. Leva-me a tantos e tantos momentos em que posso vê-lo, pois continua vivo em mim. Era um ano mais velho que eu, e assim esteve tão próximo e tão longe, ao longo de sua curta, mas preciosa vida. Lembro-me de um dos seus gestos, quando, ansiosa por enveredar nos caminhos misteriosos dos livros, aos 15 anos, ele me viu a ler um dos livros da chamada Biblioteca das Moças. Arrancou-me o livro das mãos e veementemente bradou: nada disso, leia o Diário de Maria Bartzef. E passou a me citar os nomes dos autores que mereciam ser lidos, quase todos na lista do Index, livros proibidos. Levou-me aos pensadores que o impressionavam, levou-me a Kierkegaard, ao desespero humano, levou-me a tantos e tantos outros. Mesmo de longe, dizia-me o que pretendia fazer, e sempre no caminho da arte, da poesia. Ensaiava-me, enviava-me seus poemas. Ainda hoje ressoa para mim o ouvi-lo a dizer: estendo meu corpo e faço, estreita ponte de versos, sentida pureza e aço. Como poeta, como lhes disse, ele foi buscar um dia nas raízes de um conto africano a matéria para tecer e criar o seu livro Nome. Nele, vamos encontrar o Fernando, que se dizia um contador de histórias, aquele que repassa o que lhe foi passado, mas que introduz algo novo, algo de seu, e brincando, lutando, sofrendo, amando com coragem, com beleza, como tanto vocês apontaram, e fiquei tão maravilhada. Ele vai tentar, nesse livro, nos falar da fome, do nome do homem. Quando ele diz: arde a fome do nome, inventá-lo urge, mas como fazer o fruto? Um dia, como eles disse também, ele me enviou um livro lançado num tempo de Natal. Nele nos fala de um animalzinho proibido de se aproximar do presépio por seu cheiro de nascença, a gambazinha. E quando, no seu fazer de viagem ao fim do mundo, dos seus filmes, que o melhor me encanta, porque ele me dizia o que ele sentiu quando ele no Carno, né? Ele viu seu filme por lá. Então, ele me enviou o livro da Simone Weil, que tanto impressionara a condição operária. Ele já trazia a luta, o trabalho e a luta do nosso brasileiro. Um dia, recebi dele O Amor e o Acidente, de Denis de Rougemont. Mais tarde, eu iria me deparar com Denis de Rougemont, trazido por Lacan, ao nos falar do amor, da incompletude, da impossibilidade do amor. Escrevendo cartas a me dizer o que pretendia fazer ainda. E assim veio parar em minhas mãos o seu roteiro de A Morte Amo. Ele começara a fazer as locações. Através deste filme, onde trazia Pedro Narva em Baú dos Ossos, Fernando me disse: nele, minha irmã, eu vou falar sobre o feminino. O feminino, tema que hoje nos ocupa, né? Quando vemos o feminicídio, como vemos tudo o que a condição feminina exige que se pense. Mas Fernando se foi tão cedo, sem poder realizá-lo. Dele, em seu artigo Um Triste Natal, disse o seu amigo Guido Araújo, meu amigo de infância, pois éramos lá em Castro Alves,
assim, desde cedo, frequentadores de cinema. Fizemos um Grêmio literário, éramos juntos, Guido, Fernando, a sonhar com poesia e com roteiros. Pois bem, diz Guido, morreu suavemente, dormindo. Aquele temperamento agitado, aquela inteligência brilhante de artista iluminado. Eu acho que já ocupei o meu tempo e quero agradecer a generosidade deste convite, Cláudio. Quero agradecer a vocês que têm trazido o que Fernando fez, pretendendo ser que algo mudasse no mundo, ainda que saibamos, né, o quanto essa condição humana, né, Derrida nos mostra disso e nos mostra quanto a psicanálise é aquela capaz de poder escutar o que há de crueldade ali onde o próprio homem se faz sofrer. Então, agradeço a generosidade de todos que estão a trazer neste momento Fernando Cone Campos para a sua gente brasileira que ele tanto amava. Não sei se disse para vocês o que esse meu irmão suscitou em mim. Paro por aqui. Dona Sônia, tia Sônia, Sônia, já não sei nem mais como chamava, confesso que eu estou um pouco sem chão aqui, estou muito emocionado mesmo, muito emocionado, com tanta força, tanta intensidade. Eu acho que eu vi um pouco do agitador na senhora, do agitado na senhora, com tanto amor pela vida, tanto amor pelo seu irmão, tanto amor pela obra, pelo cinema. Realmente eu não sei o que falar. Eu acho que tudo que eu falo, qualquer coisa que eu falar vai ficar menor, porque o discurso da senhora foi grandioso, assim, das coisas mais bonitas que eu escutei nos últimos tempos. E olha que eu conversei com muita gente nos últimos tempos, assim. É uma conversa que eu vou levar para sempre. Te agradeço, assim, de coração. Muito obrigado. Viu? E é engraçado, só uma coisa, é muita bobagem isso que eu estou falando, eu acho que eu estou ainda desconcertado, mas minha família era de Castro Alves também, viu? Veja! Eu particularmente, eu nasci no interior de São Paulo, mas minha família vem toda de Castro Alves, no Recôncavo Baiano. Bom, como dizem que não tem coincidência, que todas as coisas sempre tem tudo está muito ligado, deve ter alguma ligação aí também, que a gente nem sabe o que é. Mas, assim, estou muito emocionado, muito, muito feliz por essa conversa, por esse encontro. E, enfim, Luiz, obrigado também, de Posso lhe antemão. dizer uma coisa que me esqueci? Claro, por Já favor. que você é de Castro Alves. Quando o Fernando traz o mágico delegado, e que ele, para quem viu o mágico na prisão, viu o lidar com a loucura, em Castro Alves tinha muitos loucos. E meu pai era médico clínico, mas era um homem a quem as pessoas recorriam. Eu me lembro de um padre local que, quando ele, no altar, ele ficava em surto, ele ia para a nossa casa e víamos papai colocá-lo na cabeceira da mesa e botar ópera, que era o que ele gostava de ouvir naquele tempo. Então, essa proximidade com a loucura Fernando teve. E eu acho que Castro Alves, ao final do Mágico, não é? Quando o Rubinho também, seu filho, canta, não é? Onde moras? Onde moras? Então, eu acho que você deve lembrar um pouco também da Castro Alves, né? Que lembra o poeta. Obrigada, viu, por ter deixado que falasse mais um pouquinho. Obrigado. Luiz, eu acho que tudo que eu falar agora vai soar um pouco menor e vai soar prático demais, assim. Mas eu queria te perguntar uma coisa que tanto eu, quanto Adolfo, quanto o Valente mencionaram, essa dificuldade de acesso
a obra do Fernando. Você acha que isso, de alguma maneira, a gente vai conseguir cada vez mais lidar de uma maneira melhor? A gente vai conseguir disseminar melhor? Você acha que essa geração nova, ela pode ser tocada pela obra do Fernando? E eu queria também uma curiosidade, uma impressão que eu tenho, eu acho que eu já li em algum lugar também, eu não tenho certeza, mas nos últimos filmes, você acha que o Fernando estava cada vez mais interessado em conversar com mais gente através dos filmes dele? Eu acho que o Ladrões de Cinema e o Mágico Delegado já caminha para uma possibilidade de comunicação maior dele, né, com um público maior, mais amplo. E assim, eu queria que você falasse também o que é o seu filho do Fernando Coni e ver e rever os filmes, o que significa essa obra para você, dentro um pouco do que o Adolfo falou também, que o Fernando ele tinha filhos, não filmes, né? Eu vou responder a primeira pergunta, essa questão da obra, né? A obra está na Cinemateca, né? Assim, na verdade, a gente está tentando recuperar ela. Não é fácil recuperar a obra do Fernando, assim, ele não chegou a fazer parte do cinema marginal, mas ele foi marginalizado, né? Assim, então eu acho que a obra do Fernando sempre é difícil, assim, né? Sempre é difícil lidar com ela, sempre é difícil colocar no edital. A gente não consegue muito trabalhar a obra dele, assim, né? Assim, a gente conseguiu restaurar 2 filmes do Fernando, que foi o Homem em Sua Jaula e o Morte de Três Tempos, e eles não estão completos, né? O Homem em Sua Jaula a gente ainda agora conseguiu completar, mas a cópia está lá na Cinemateca e eu não consegui tirar, não consegui digitalizar essa cópia. Então, a gente tem uma digitalização da primeira versão, que foi a versão restaurada. A partir dali a gente conseguiu uma outra cópia. E a família, os filhos, a gente se junta e fica tentando, já colocamos em vários editais para restaurar a obra e a gente não conseguiu ainda, né? É uma luta, eu acho que faz parte, assim, eu acho que faz parte do próprio cinema do Fernando, eu entendo isso tranquilamente, assim. Agora, como eu, por exemplo, tenho mais tempo da pandemia, assim, então me dediquei um pouco mais, assim, agora, né, a conversar com as pessoas, a disponibilizar mais a obra dele, a tentar levar, impulsionar, assim, fazer com que pessoas se entusiasmem com a obra. Agora o Silvio Tendler é um novo defensor também, assim, que é uma grande conquista. Acho que o Eduardo, você, Cláudio, então, assim, né, e o Adolfo também. Então, acho que a nossa, na verdade, acho que a nossa luta é essa, assim, para que mais pessoas conheçam a obra e mais pessoas defendam a obra do Fernando para ela ter continuidade, né? Então, esse debate, por exemplo, para mim, sempre foi, eu sonhei esse debate, assim, né, de colocar essa crítica jovem, eu vi essa crítica que estava um pouco já limpa dos processos por onde o filme passou, né, durante a época, se ele foi se fazia parte de tal segmento ou não. E eu acho que o depoimento da tia Sônia é maravilhoso, né, porque eu acho que para a gente entender o Fernando, a gente passa por entender, né, o homem, né, Fernando, né. Acho que o Adolfo colocou um pouco disso, né, assim, ele é uma pessoa que tem muito generoso, e é uma pessoa que eu não sei se ele pertencia só ao mundo do cinema, né? No fundo, eu acho que o compromisso do Fernando era com o fazer artístico, era com a poesia. Então, acho por isso que talvez o cinema dele seja tão diferente um filme do outro, né? Acho que o Fernando ele tem uma trajetória na vida dele que é por onde ele passou e as amizades dele, né? Então, ele era uma pessoa muito culta e muito eclética. Então, na verdade, eu me lembro, a casa, quando a gente era pequeno, tinha muitas festas lá em casa, tinha sempre os almoços. E o almoço não era frequentado só por pessoas de cinema, né? Tinha arquiteto, tinha médico, tinha pintores, artistas plásticos. Então, assim, eu acho que essa foi a formação um pouco do Fernando e o comprometimento dele, né? Tanto que a trajetória dele passa por aí, né? Ele sai da Bahia e vai estudar artes plásticas, né? Depois entra
na poesia concreta, né? Então, assim, ele encontra o pessoal do design, assim, da ERJ, que eu acho que é uma pessoa que marcou muito o cinema dele, né? Eu acho que o Viagem ao Fim do Mundo é um pouco do fruto disso, né? Que ele fica... Na verdade, ele tem um grande parceiro, que é o Masao Ono, que é um editor, é um artista gráfico, na verdade. Então, eu acho que o cinema dele, o comprometimento do cinema dele passa por essas amizades, as parcerias que ele vai fazendo na época, né? Eu acho que quando ele... Acho que o Ladrão de Cinema tem um grande parceiro, que eu acho que é o Sérgio Sanz também, que é um cara que proporciona o Fernando a fazer aquele filme também. Então, depois o Mais Delegado é o Mário Carneiro. Mas eu acho que o cinema do Fernando, antes de tudo, é um cinema que ele colocou à disposição da poética dele, né? Eu acho que ele tem um compromisso com a poética, na verdade, sabe? O fazer arte, né? O pensar através do tempo, pensar no tempo, pensar na humanidade, né? Acho que o Fernando teve esse encontro, que aí é um encontro com o Abramo, que entra com a família, né? Quando ele casou com a minha mãe, que era uma família deslocada politicamente na época, né? Uma época de muito acirramento político, e era uma família que era trotskista. E os trotskistas eram um demônio naquela época, né? Era visto assim. E eu acho que o Fernando ele teve esse contato com o outro lado, né? De que como podia ser uma pessoa... Por que essas pessoas eram chamadas assim, né? Porque eram pessoas que pensavam na humanidade, pensavam no ser humano, e elas eram colocadas de lado, né, por na época o Partido Comunista. Então acho que o Fernando ele passou pela essa trajetória toda, né? Ele foi várias trajetórias, e cada trajetória dele, eu acho, está refletido dentro dos filmes dele, né? Então, na verdade, o comprometimento não é com a linguagem cinematográfica, acredito, sabe? É com o que ele está vivendo na hora, com o que ele quer colocar na hora que se exprimiu e o que está influenciando ele, né? Então, eu acho que o cinema dele passa muito por aí. E eu acho que nos 2 últimos filmes, realmente, ele sempre falava isso, né? O Ladrão de Cinema não era um filme para o povo, seria um filme feito pelo povo, né? Para ser visto desse outro tipo de olhar, né? Que eu acho, como, né, o Dado falou, que eu acho que ele se adianta no tempo, né? Acho que ele está um pouquinho... Ele realmente, o Fernando, ele está discutindo o que a gente está falando agora. Eu estou fazendo um projeto sobre periferia, cinema de periferia, e exatamente... Oi, tia. É outra irmã de Fernando. Maravilha, Selma. E eu acho que o Fernando está discutindo o que a gente está discutindo agora no cinema de periferia. A liberdade que tem o Ladrão de Cinema é o que os meninos da periferia estão fazendo o cinema agora e falando que eles mesmos querem contar a sua própria história, né? Se apoderaram do meio, que é a câmera. Então, eu acho que o Fernando, o comprometimento do Fernando é outro, né? Assim, talvez que ele não tenha feito parte de tantos grupos de cinema, né? Eu acho que quando ele faz o Viagem ao Fim do Mundo, eu acho que ele foi surpreendido, né? E surpreendeu a todos também, assim como Ladrões. Eu acho que naquela época ninguém entendeu o Viagem ao Fim do Mundo, porque, na verdade, ele tinha uma discussão sobre o cristianismo, através de Simone Weil. E isso, na época, soou quase como uma heresia, né? Então, eu acho que o Fernando ele sempre foi por ali, ele sempre foi à margem, né? Não é cinema marginal, né? Ele é sempre uma pessoa à margem, né? E eu não sei se é bom ou é ruim ser à margem, mas eu acho que ele nunca abriu mão da poética dele, do que ele pensava, né? Eu acho que até o final, assim. É como a tia lembrou, que eu acho o último roteiro dele, que ele estava muito entusiasmado, que era O Amor Te Amo, ele realmente já queria pensar um outro tipo de cinema, né? E para mim é muito difícil, porque no fundo eu fui fazer o filme de cinema por causa por ele, né? Na verdade, que eu estava na Belas Artes, design é muito mais interessante que fazer o cinema, e ele me convocou para fazer o Mais Delegado, eu não fui, botei meu melhor amigo para ir, até uma hora que eu tive que ir, ele falou: vem para cá que o bicho está pegando, eu preciso de você. E a partir daí eu nunca mais larguei, fui encaixando uma coisa na outra e fiz na minha história. Mas eu sempre pensei nisso, eu sempre pensei, eu queria fazer fotografia, eu queria fazer os filmes da geração dos amigos do meu pai, sabe? Porque eu achava que seria interessante isso, sabe? Assim, eu achava uma geração muito culta, sabe? Com muitas boas ideias, sabe? E eu acho que eu sempre tive a pretensão de conseguir, sabe? De colocar isso em ordem, sabe? A gente era um pouco mais prático, né? Eu me lembro que a gente filmou junto lá
em Paris, o filme do Oscar Niemeyer, e eu queria filmar, e ele falava, pô, lá vem o Mormon aqui, que a gente está aqui curtindo coisas, descobrindo Paris, uma festa louca, e eu queria lá fazer os planos e tal. Mas era isso, assim. Para mim é uma perda, não para mim, eu acho uma perda, acho que para o cinema brasileiro, né, essa morte não só do Fernando, como toda a geração dele, que eu acho que é uma morte da angústia, né, no fundo, muita angústia, do não conseguir realizar, né? Então eu chego esse sofrimento, né? O não fazer, né? Você ter essas potências todas e não conseguir realizar, eu acho que isso foi muito angustiante para todos, né? Assim, eu me lembro quando encontrei Jean-Claude Bernadette, recentemente, né, quando mostrei o Viagem ao Fim do Mundo para ele, que ele chorou, né, ele chorou quando reviu o Viagem ao Fim do Mundo, porque não entendia porque ele tinha deixado passar aquele filme, que era o filme que inaugurava o cinema que ele tanto defendia, né? Então, e ele não defendeu esse filme passou na época, ele não trouxe esse filme, e só recentemente ele reviu o filme e chorou muito, achou que ele tinha... Ele não sabia por que ele tinha deixado passar aquele filme. Mas, ao mesmo tempo, ele me perguntou para mim, você é tão angustiado como seu pai, que seu pai era muito angustiado. Assim, né? Então, essa geração toda teve essa questão da angústia. Né? Eu acho que a gente não passou por isso. Né? Assim, eu já não passei, imagino vocês que são mais jovens. Assim. Então, acho que esse entendimento que a tia Sônia trouxe é muito importante para entender a obra do Fernando, que é uma obra, não sei, uma obra muito afetiva. Eu acho que o Adolfo foi ali certeiro, sabe? Quando colocou essa questão dos filhos, da afetividade da obra, sabe? De repente, do comprometimento que a obra tem. Né? Talvez é isso. Para ele é ótimo. Né? Eu acho que os filmes dele sempre teve essas questões. Né? E eu acho que sempre teve uma radicalidade que eu acho que aí veio justamente da formação do Fernando, da formação... Eu acho que a formação, quando ele esteve em São Paulo, ele esteve ali com o Oswald, com a turma do Oswald, com os filhos do Oswald, teve com essa turma dos Abramos. Né? Então, ele teve com uma turma muito radical, né? que pensava a realidade de outra forma e a atuação, né, de outra forma. Depois, quando ele veio para o Rio, que teve com a turma da EJA, a turma dos designers, que é o Luiz Magalhães. Então, ele já teve uma outra concepção, né? E aí onde ele encontrou o cinema, né? Que seria a mistura da artes plásticas com a poesia. Né? Então, para ele, o cinema tinha essa visão pragmática ali, sabe? Então, eu acho que o Mágico já realmente ele queria fazer cinema, já é um filme de cinema, né? Já é um filme onde ele se apropria dos instrumentos do cinema para fazer um filme, para tocar as pessoas e discutir uma causa muito humana de outra forma. Né? O Mágico, a gente filmou em 81, 82, então está saindo, né, ali no final da ditadura ainda. Assim. Então, acho que o Fernando teve isso, e acho que ele teve as tristezas dele, que foi não fazer parte desse mundo, né? Acho que, como o Eduardo falou, que traz dificuldade, né? As desilusões que ele teve com a classe, as desilusões que ele teve com a Embrafilme, né, por não poder fazer filme. Tem uma carta dele, isso em 79, 80, ele dizendo que ele já abandonaria o cinema. Né? Ele não queria mais fazer cinema, desiludido, mas sabendo que ele era fiel à poética, à poesia dele. Né? Ele tinha se manter a poética, a poesia dele, e deixaria de fazer cinema. Isso antes do Mágico, após o Ladrões, pela forma que foi tratado Ladrões, né, pelos distribuidores, né, um filme que foi lançado no Natal, sabe? Assim, teve uma certa... Tinha muita expectativa, e eu acho que quando você faz um filme, você tem muita expectativa de que aquele filme te transforme, né, transforme aos outros. Né? Então, quando o cinema tem essa coisa que é triste, né? Quando a gente não consegue expandir, né? A gente tem tanta expectativa com aquela obra ali que é uma realização de anos, de muitos anos, né? De muito dor, muito custo, e que você tem certeza que ele vai modificar o mundo, e aí ele não consegue ir para frente. Então, essas são frustrações que existiram no Fernando. Eu acho que é uma pena assim, né, a gente não ter ele agora. Acho que ele estaria no ápice também, eu concordo com o Eduardo, sabe? Acho que ele estaria no melhor momento da vida dele, assim, mais criativo, podendo brincar com as questões todas. Eu acho que ele já buscava isso. Né? Eu me lembro, tinha uma conversa do Fernando, também se eu posso estender um pouquinho mais, que ele contava que era muito interessante. Assim, quando teve em Locarno,
E aí parece que depois do Festival do Cara teve uma mesa de bar, assim, que estava todo mundo sentado ali, várias pessoas sentadas, e estava o Bertolucci, e ele estava explicando um pouco do Viagem ao Fim do Mundo, que ele achava que era um livro, que era um filme meio livro, assim, era um filme para você poder ver e ler, né? Então, um filme que ele puder um filme que tivesse como fossem capítulos, que você pudesse abrir um pedaço, depois outro dia você abria outro pedaço, outro dia você pudesse tivesse ali na cabeceira, né? Da sua cama. Então, ele achava isso. E aí passou um tempo, uns 3 ou 4 anos depois, um dos jornalistas que estava naquela mesa mandou uma mensagem para ele, uma carta, acho que foi uma carta, uma coisa assim, convidando ele a ir, né, para uma conferência nos Estados Unidos, porque tinham inventado aquele troço que ele estava falando ali, que era o videocassete. Então, queria que fizesse uma palestra sobre o videocassete. Assim, né? Então, acho que tem... Essa turma estava ligada na frente mesmo, né? Assim, acho que uma turma que era muito culta, assim, era uma turma muito eclética também, né? Acho que sabiam muito, né? A tia Sônia falou desde pequena, né? Tem muitos interesses, né? Então eu acho que por isso que é interessante trazer o Fernando agora, sabe, para inspirar, vamos nos inspirar a todos, assim. Eu acho que o Ladrões é um filme inspirador também, um filme que está mexendo muito com as pessoas, assim, né? Eu acho que meu compromisso, espero de todos nós, é levar a obra do Fernando para frente, né? Eu acho que estamos aí, acho que é para isso aí. E eu agradeço ao Panorama assim, por isso. E ainda também outro dia foi ótimo também que o Silvio até me mandou uma mensagem para me mandar o Ladrões para o Edgar Navarro e para o André Luiz, que eles queriam fazer homenagem ao Fernando, assim. Então querem fazer um filme junto em cima do Ladrões, assim, para homenagear o Fernando. Então, acho que é isso, né? Um dia eu perguntei para o André, porque eu recebi uma pergunta, o que o Fernando influenciou no cinema dos anos 70 na Bahia? E eu fiquei na dúvida, não sabia. Eu escrevi para o André Luiz, André, diz aí para mim, dá uma dica para poder responder esse troço. O que é isso, né? Que você acha que o Fernando influenciou alguma coisa? Aí ele falou, Luiz, a liberdade de fazer cinema. Quando ele viu também o Viagem ao Fim do Mundo, ele ficou também chapado e falou, poxa, posso fazer isso também, posso fazer o que eu quero, né? Então, acho que o cinema do Fernando está aí para inspirar. É um cinema inspirador e eu agradeço muito ao Eduardo, Adolfo, a vocês, as tias lindas que estão aí, a poder levar essa tarefa para frente, sabe assim? E eu acho que teve uma coisa interessante no Panorama, né? Acabou propondo um diálogo que acho que é um diálogo que nunca teve, né? Do Fernando com o Glauber, que por acaso eu me juntei ali com a Paloma, a gente fez esse filme, e a gente fica discutindo isso, né? A Paloma é apaixonada pela obra do Fernando também, aí eu fico, será que um dia a gente fazer um diálogo entre os dois ali, né? Será que esses caras estão conversando lá em cima ou não? Não sei, né? Ela teve essa divergência, né? De cinema novo e o cinema que não era cinema novo, né? Não sei. Mas foi muito bom ouvir vocês aí, Eduardo, Adolfo, Cláudio, pô, fiquei muito feliz, pô, e era mais ou menos isso que a gente queria, né? Essa nova geração aí, saber o que eles pensam do cinema do Fernando, para mim foi muito importante. Desculpa, eu não vou falar nada não, mas eu só fazer uma observação sobre esse final que você falou, Luiz. Tá aí uma coisa que eu queria ter viagem no tempo, que era para ver, né? Voltar lá e falar para o Fernando ou para o Glauber que os filhos deles iam fazer um filme juntos 30 anos depois, quase 40. Queria ver um pouco que se eles iam acreditar em 81, 83, assim, vamos ver. Tem uma coisa que você falou também, Luiz, que foi a coisa do não fazer, né? E como isso foi avassalador para muita gente. E lembrando que o Mágico e o Delegado, né, sendo que foi produzido pela Sunny Filmes, ele foi o último longa, na verdade foi o primeiro longa, assim, que foi o último longa e inaugurou um hiato muito grande que só foi ultrapassado, só foi vencido com 3 Histórias da Bahia em 2000. Ou seja, foram 18 anos aí, na verdade, é uma lacuna gigantesca que foi realmente devastadora, assim, para uma geração inteira, assim, foi muito difícil. Com certeza. Mas eu tive a felicidade de fazer o filme lá do Tuna, que foi um prêmio Fernando Campos, assim, fiquei feliz. Eu também queria, assim, até... O curta caras, foi assim, o Caribé? Foi o Caribé? Não, foi
Cascalho. Ah, Cascalho, tá bom, entendi. A gente fotografou, foi com o Rock, a turma toda. Foi um grande encontro, Massa. muito, muito feliz. Que Eu massa. também queria agradecer também a lembrança que você fez para o Oscar, assim, também. Eu acho que eu sempre, de vez em quando eu falo com os caras, assim, a gente se lembra, mandei uma foto do dia, encontrei uma foto do Fernando com os caras, assim, foi super bonita. Ele tá com muita vitalidade ainda, tá louco para filmar de novo. Me mandou o roteiro dele, assim, falou, ótimo, Que massa. vontade de fazer. Eu acho que seria uma grande homenagem, assim. Mas isso aí, muito obrigado a vocês aí. Muito obrigado. Feliz, muito contente. Dona Selma, prazer. Que bom vê-la também aqui. A senhora gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa também? Eu acho que a senhora estava ouvindo um pouquinho da nossa conversa, né? Fico extasiada, né? Fico muito embargada. Muito obrigado pela presença. Olha aqui, também, ó, tudo isso foi Selma, na época do Fernando veio para falar sobre cinema os 4 dias, e ela se ocupava para poder, todas as irmãs colaboravam, para poder, ali onde ele já não estava, pudesse pelo menos, né? E eu tive a grande chance de também Jário Gervásio, psicanalista, que foi o fundador da Clínica Freudiana, hoje Campo Psicanalítico, ele era o editor da Fator, que é o primeiro, e depois o segundo livro, que é da Azog, né, que é esse também, Cinema, Sonho e Lucidez. A psicanálise aí um pouco envolvida com a história de Fernando. Esse irmão querido. Gente, temos mais ou menos 1h20 de conversa. Voou, foi muito rápido. Eu quero agradecer a todos vocês. Assim, estou muito emocionado, estou muito tocado por essa conversa. Eu espero que nesses próximos dias essa nova geração, que na verdade, no fundo, Luiz, nós não representamos mais essa nova geração, na verdade. Tem muita gente vindo aí e eu acho que é um pouco o nosso dever. E eu acho que o Panorama vem fazendo isso, não apenas o Panorama, mas muitos festivais novos têm feito isso. A gente tem um foco na geração nova, de mostrar as pessoas que estão chegando, mas a gente tem o dever de jamais esquecer os que abriram os caminhos, né? Os que possibilitaram que nós estivéssemos aqui. E o Fernando Cone Campos é, sem dúvida nenhuma, um deles. É muito inspirador e é muito bom rever agora, com tudo isso que a gente está passando, com tudo isso que a gente está vivendo nesses dias. E eu acho que ele pode servir ainda muito para a gente pensar cinema, pensar a vida, pensar a arte de uma maneira geral, a vida de uma maneira geral. Muito obrigado, estou muito tocado mesmo, estou me repetindo. Valente, grande parceiro desde, sei lá, já tem um tempão também. Adolfo, amigo aqui de Salvador. Luiz, um amigo novo, que eu já me sinto muito próximo, desde que a gente começou a conversar. Dona Sônia, Dona Selma, uma imagem maravilhosa tê-las aqui com a gente, de muita beleza. Muito obrigado. Eu agradeço muito o que eu vi hoje aqui, o que aprendi. Por favor, se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade. Eu ia dizer só uma coisa que eu pensei curiosa, essa coisa de que os filmes dele parecem sempre novos, no sentido não novidadeiro, mas frescos no tempo. Foi muito louco, particularmente, rever essa semana para vir para cá conversar com vocês, O Homem em Sua Jaula, nesse momento que estamos todos as nossas jaulas, né? Um personagem que quer se trancar dentro de casa, que não quer sair, embora seja só um dia, no caso dele, mas me tocou essa coisa mágica do cinema, né? As questões dele em 69 certamente eram outras, mas eu me conectei automaticamente com as questões existenciais que são muito fortes no cinema do Fernando, da gente que está vivendo especificamente nesse momento. Então, de repente, como sempre acontece com a história do cinema, quando você revê, eu vi outro filme, assim, no meio dessa pandemia, dessa situação toda. E A Jaula
mudou de figura, mas foi incrível, assim, falando dessa questão das conexões e como os filmes estão sempre se renovando. E essa foi uma experiência particularmente forte para mim, eu diria. E era isso. Obrigado a todo mundo, foi uma delícia ficar ouvindo vocês. Muito obrigado. Adolfo? Sucintamente. Ao contrário de mim, o Adolfo é controlado. Econômico. É. Luiz, obrigado. Mais uma vez. Dona Selma, Dona Sônia, espero que a gente possa um dia tomar... A gente está na mesma cidade, vamos tomar um cafezinho um dia desse, falar mais, ouvir mais, para mim ouvir mais. Bom, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui, eu vou interromper aqui a gravação. E vocês todos que estão nos escutando, obrigado e vamos seguir ainda com mais alguns dias do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Um grande abraço para vocês todos. Maravilha.